Muito bem, vamos então para a revisão dos Correios parte 3. Para você que está nos seguindo aqui no canal do YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar atualizado de todas as novidades e não deixa de deixar o seu like e indicar a gente para os coleguinhas aí. Seguindo então para a nossa terceira parte da revisão, vamos abordar agora os tópicos de número 4 e 5 do edital. Porcentagem e juros e descontos simples, tá? E de brinde também vou trazer questões aí de teoria dos conjuntos, que é um assunto que não está nítido no edital, mas que a banca pode acabar cobrando. Vamos lá? Sobre porcentagem, o que a gente tem que lembrar? Que a porcentagem é uma fração especial, uma fração sobre 100, na verdade uma fração de denominador 100. E que ela normalmente vem associada a alguém, com aquela palavrinha-chave de, da e do, que vai indicar uma multiplicação. Por exemplo, x% de A é x% vezes A, ou x sobre 100 vezes A. No exemplo de 18% de 56, observa que fica 18% vezes 56. Aí você faz a multiplicação, simplifica, ajusta tudo e acha 10,08. Agora, mais importante do que isso, é saber que a porcentagem também representa a parte pelo todo. Exemplo, quanto que 39 representa de 156? É só você dividir um pelo outro e perceber que equivale a 0,25 ou 25% ou 1/4. Também muito importante sabermos achar, porque não é um cálculo, tá? É só um movimento de vírgula. E com isso a gente consegue achar o 1% e também o 10%. Para achar 1%, basta movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então você localiza a vírgula ali do seu número, a vírgula original dele, joga ela 2 casas para a esquerda e você obtém 1%. Se precisar de 2%, dobra o valor. Se precisar de 3%, triplica. E o mesmo ocorre com 10%, só que aí você vai movimentar a vírgula uma única casa para a esquerda. Tendo em mãos 10%, dobrou tem 20%, triplicou tem 30%, dividiu por 2, você tem 5% de forma bem acessível. Então esses dois patamares, principalmente o 10%, são fundamentais para a resolução de questões de prova. Aí você olha para as alternativas de resposta e tem aí um bom parâmetro se você pode usar o 10% como padrão, ou 1%, ou não, ou fazer a conta precisa. Se você precisar de 5%, então você acha 10% divide por 2, como eu acabei de explicar. Então você movimenta a vírgula uma casa para a esquerda, acha 10%, divide por 2 e você vai ter em mãos 5%. 25% é a mesma coisa que 1/4, então é só dividir o número por 4. E também lembrar, que não está aqui, mas eu vou acabar colocando aqui para vocês, que o 1 é 100%, que o meio, como a gente acabou de falar, é 50%, que 1/4 é 25%, que 1/5 é 20% e que 1/10 é 10%. Essas são as principais relações de porcentagens com frações. E é muito bom ter essa noção. Sabe por quê? Porque é proibido fazer conta com o símbolo da porcentagem. O símbolo da porcentagem não serve para fazer conta, serve apenas para te dizer que é uma porcentagem. Então, quando você vê 25%, você vai transformar em 25 por 100. E não vai levar o símbolo para conta, sob pena de perder uma questão aí na sua prova e ser punido com a perda de um ponto, dependendo da sua prova e da sua nomeação também. E como é que a Banca BFC cobra isso? Peguei uma questão de 2024, prova da Imbel para cargos de nível médio. Como já venho dizendo, essa prova tende a ser muito próxima à prova dos Correios, para carteiro. Então ele fala que uma cidade há 2 empresas, empresa A e empresa B, que oferecem entrega de alimentos. Na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas. E na empresa B, 15% dos entregadores utilizam bicicletas. São ciclistas, tudo bem? A empresa A possui 120 entregadores e a B possui 80, e ele quer o total de entregadores que utilizam bicicleta. Então, primeiramente, vamos olhar para a empresa A. Na empresa A, ele falou então que 25% dos entregadores, que são 120, são ciclistas. Se você entender que 25% é a mesma coisa que 1/4, vai ser 1/4 de 120, que é a mesma coisa que 120 dividido por 4. Ou 30 entregadores da empresa A andam de bicicleta. Já na empresa B, ele fala que são 15% dos 80 entregadores. Aí você pode cortar aqui um 0 com um 0, passa limpo 15 vezes 8 sobre 10. 15 vezes 8 é 120, sobre 10 vai dar 12. E com isso a gente descobre que o total de entregadores ciclistas, somando os da empresa A com os da empresa B, são 42 na alternativa C. Questãozinha
bem padrão de porcentagem aí na visão da banca IBFC. Ainda 2024, também prova da IBFC para IBEL, cargo de nível médio, ele fala que uma loja emprestou a mesma quantia de dinheiro para 4 clientes. Com o primeiro, teve um lucro de 20%, enquanto que com os outros 3, prejuízo de 10% em cada empréstimo, não no total, né? Tudo bem? Mas se for no total também dá na mesma. O resultado em geral, em termos de porcentagem para essa loja, considerando todos os investimentos, foi de perdeu 25%, perdeu 2,5%, perdeu 0,25%, perdeu 12,5% ou perdeu 1,25%. O que eu tenho que perceber aqui então? Que eu tenho o cliente A, que eu emprestei R$100, tá? Todo mundo supor que a gente emprestou R$100 para cada um. Por que 100? Porque 100 é o melhor valor para trabalhar com porcentagem. Então, se eu emprestei R$100 para ele e com ele eu obtive um lucro de 20%, 20% de 100, o nome já diz, 20% é 20 de cada 100. Então, ele vai ganhar R$20. Então, ele me entrega no final 120. Então, ele me paga com lucro de 20%, ele me paga, portanto, R$120. Já as pessoas B, C e D, para cada uma delas eu emprestei R$100, mas todas essas 3 pessoas tiveram um prejuízo de 10%. Ou seja, perderam 10. Porque 10% de 100 é 10. Então, cada um me devolveu R$90, que é onde eu perdi os meus 10%. Tudo bem? Então, o que eu tenho que perceber? Que na história toda, eu empresto 400 e recebo 120 mais 270, R$390. Ou seja, eu perco R$10 na jogada. Ah, mas como é que eu vou saber o quanto que essa perda representa percentualmente? Vou comparar os 10 com os 400. Se eu tirar aqui um zero com zero, fica 1 sobre 40. E aí, quando eu dividir 1 por 40, se você quiser fazer essa conta, 1 dividido por 40, 40 não cabe em 1, vai um 0, 0, 40 não cabe ainda em 10, vai mais um 0, vai o 0 aqui. 40 cabe em 100 duas vezes, voltam 80, sobram 20, um 0 gratuito, e o 40 cabe em 205 vezes. Então isso aqui vai dar 0,025, que corresponde a 2,5%. Ou seja, ele perdeu 2,5% na alternativa B, não é A, é B. Tudo bem? O gabarito está errado aí, brilhou errado a alternativa, tá? Então o que eu precisava perceber? Que ele empresta R$400 e recebe 90 mais 90 mais 90, 270, mais 120, 390. Então ele perde R$10. E aí você poderia vir aqui rapidinho e perceber que 10% de 400 seriam R$40. Ele perdeu muito menos do que 10%. Ele perdeu a quarta parte disso. Então é só pegar 10% e dividir por 4, que vai dar 2,5% de perda, gabarito confirmado aí na alternativa B. Tudo bem? Então estejamos atentos aí, porque realmente é uma questão muito acessível, mas bem técnica. O edital também traz a parte de juros simples e desconto simples, né? Lembrar que na capitalização simples, a operação de juros ao capital, no juros simples, os juros é sempre aplicado sobre o valor inicial, ele de forma linear, é juros de amigo e o crescimento da dívida é constante. Não é à toa que em juros simples, a gente vai trabalhar muito com proporção. Se eu tiver uma taxa de juros de 1% ao mês, em 6 meses ela é de 6%, em 12, 12%. Se eu tiver uma taxa anual de 24%, ao semestre, que é meio ano, ela vai ser 12%. E ao mês é só dividir 24% por 12, é de 2% ao mês. Então, juros simples se resolve grande parte das vezes por proporção. Quem assistiu às minhas aulas no meu site viu que a gente fez 10 questões de juros simples e a maioria realmente trabalhava com essa ideia, com fazer a conta calmamente, com todo o cálculo cuidadosamente feito, que é realmente a questão bem técnica, tá? O juro é o valor do empréstimo do dinheiro, o capital é o dinheiro que a gente pegou emprestado ou investiu. Taxa e prazo tem que concordar em relação à unidade de tempo, né? Se o prazo for em mês, taxa mensal. Se o prazo for em dia, taxa diária. Se o prazo for em semestre, taxa semestral. Taxas proporcionais, porque realmente juros simples é proporção pura. Então, se for 25% ao mês, ao ano, é só multiplicar por 12. 25 vezes 12 vai dar 300% ao ano. Se for 15% ao trimestre, ao mês é só você dividir por 3. Porque o trimestre é composto por 3 meses. Então vai ser 5% ao mês. 5 mais 5 mais 5, em 3 meses, 15%.
Se tem aí uma taxa de 60% ao semestre, ao quadrimestre você tem que dividir por 6 e multiplicar por 4. Então vai dar 40% ao quadrimestre. Isso tem uma taxa bimestral de 25%, ao ano é só multiplicar por 6, porque o ano é composto por 6 bimestres, e você vai achar 150% ao ano. Então, da unidade menor para maior, de mês para ano, de mês para semestre, você multiplica pela relação. Se for da maior para menor, você vai ter que dividir. Então, de ano para dia, eu vou ter que dividir por 360. De ano para mês, dividir minha taxa por 12. De ano para semestre, dividir por 2. E assim sucessivamente. E como é que a Banco IBFC cobra essa parte de capitalização simples, né? Olha aí uma questão da IBFC, prova da Imbel para advogado empresarial, 2024. Ele fala nessa questão que um empresário aplicou 150 mil reais por 90 dias, ganhando 6.750. Ele quer o juro anual dessa aplicação. Cuida que nós já largamos a questão com um desajuste entre o período que é dia e a taxa que é anual. Tá? Uma das saídas seria fazermos o quê? O período em mês, 3 meses, e achar com isso a taxa mensal primeiro. Depois multiplica por 12 e encontra a taxa anual. Tudo bem? JCIT é a forma do juro simples. O juro é 6.750. O capital é de 150 mil reais. A taxa é o que eu estou procurando mensal e o prazo é de 3 meses. Para achar esse I, eu tenho que passar todo mundo que está acompanhando ele para o outro lado dividindo, tanto os 150 mil quanto o 3. E você vai cortar aqui um zero com um zero, vai dividir aqui ambos por 3, achando 5 sobre 15 mil. Dá para dar mais uma dividida aqui por 5, achando 45 sobre 3 mil. Dá para dar mais uma dividida por 3, achando 15 sobre 1000. E paramos por aqui. 15 sobre 1000. Eu acabei de falar que porcentagem é algo sobre 100. Então, a minha taxa é de 1,5 sobre 100. O que eu fiz? Eu dividi por 10 em cima e embaixo. Para quê? Eu dividi por 10 em cima e embaixo para chegar a uma fração de denominador 100, porque tudo sobre 100 indicará porcentagem. Então, a minha taxa mensal é de 1,5% ao mês, um pouco mais de 1%, né? Uma vez e meia. Tudo bem? Então, eu fui simplificando a fração até chegar em 15 por 1000. Aí eu percebo que se eu dividir por 10, o 15 por 10 é 1,5, o 1000 por 10, se dividido, é 100, e 1,5 por 100 é 1,5% ao mês. Quando eu acho que a minha taxa é de 1,5% ao mês, eu pego 1,5 e multiplico por 12. O que é 1,5? É 1 mais meio. Então, é um 12 inteiro, mais metade de 12, que é 6. Então, isso aqui vai dar 18% ao mês, ao ano, perdão, na alternativa B. Também gabarito brilhou errado aí, tá tudo brilhando errado hoje, tá? É a alternativa B o gabarito correto dela, tudo bem? Outra opção seria, temos feito pelo juro simples, 6.750, e usando tudo em ano, tá? O capital, que é de 150 mil, a taxa anual, e o meu prazo seria de 90 sobre 360. Por quê? Porque são 90 dias de um ano. É um quarto do ano, praticamente, que é justamente aquela fração que está ali em cima. Isso aqui vai dar um quarto. E aí, para isolar o I, o 4 passa por cima, multiplicando pelo 6.750. Os 150 mil vai para o outro lado dividindo. A gente vai simplificar da mesma forma que simplificou da outra vez. Vai dividir aqui ambos por 5. Vai dar 1, 3, 5. Aqui vai dar 3.000. Essa taxa, então, é de 135 vezes 4 sobre 3.000. Divide aqui por 3, vai dar 45 sobre 1.000. Então, a taxa vai ser de 45 vezes 4, 180 sobre 1.000. Corta 0 com 0, que vai dar 18 sobre 100, que é 18%. Tá aí já a taxa anual definida diretamente. Tudo bem? O gabarito ali está errado, brilhou erradinho. E aí, temos uma questão da EBFC para a prova da DPE Mato Grosso, para economista, essa prova de 2022, que dizia o seguinte: um capital de 9 mil reais foi aplicado durante 12 meses, a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Capital, 12 meses, a taxa 4% ao mês. Observa que prazo e taxa ainda estão conversando sobre a unidade de tempo.
ele quer saber os juros. Então aqui é uma aplicação clássica de juros simples. JCIT, o juro que ele quer é o capital de 9.000, vezes a taxa, 4% ao mês, vezes 12 meses. Corta 2 zeros com 2 zeros, meu juro vai ser de 90 vezes 4 vezes 12, meu juro vai ser de 360 vezes 12, que vai dar ali 4.320 de juros na alternativa B. Tudo bem? Outra opção era calcular os juros mensal, né? 4% de 9.000. Quanto que eu vou ganhar por mês? Corta 2 zeros com 2 zeros, vou ganhar R$360 por mês. Como ele quer 12 meses, era só multiplicar por 12. O zero cai direto, 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. 1 vezes 6 embaixo do 1 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. Isso aqui vai dar, portanto, 4.320 também, mas aí se livrando da fórmula e entendendo que é proporcional. Para fechar a teoria dos conjuntos, assunto que não está de forma clara no edital, mas que a banca adora cobrar, aí tem que lembrar, né, quando tem dois conjuntos, que esse cantinho aqui é quem pertence somente a A, somente a B, A e B. A é todo esse conjunto. Então há uma diferença muito grande entre gostar de matemática e gostar só de matemática. Gostar de churrasco e gostar só de churrasco. Quando eu falo que eu gosto de matemática, eu estou no conjunto todo azul, que não me impede de também estar em B, e ser uma pessoa que gosta de matemática e de português. Mas quando eu me refiro a gostar só de matemática, eu sou esse cantinho aqui exclusivo, tudo bem? E aqui fora, quem não gosta de nenhum dos dois. Como é que a banca costuma cobrar isso, tá? Normalmente ela cobra com dois conjuntos mesmo. Tem uma questão de 2024, prova da Prefeitura de Fortaleza para assistente social, que falava o seguinte: numa turma de 20 alunos, ela está dividida em 15 que gostam de história, 12 que gostam de geografia e 9 que gostam de ambas. Ele quer os que não gostam de nenhuma das duas matérias. Então aqui, ó, em vermelho, quem gosta de história. Em azul, quem gosta de geografia. E aí nós temos que entender quem são as 4 lacunas que são compostas aqui. Aqui só história, aqui só geografia, aqui ambas, e aqui nenhuma das duas. Gosta de matemática, talvez. Quando ele nos dá a intersecção, que ele me deu que 9 gostam de ambas, é a melhor questão que a gente pode ter, é a mais fácil. Basta eu lembrar que, quando ele fala que 15 gostam de história, não pode colocar o 15 aqui, porque ali é quem gosta apenas, somente, só de história, e não está escrito isso no texto. Quando ele se refere a 15 pessoas que gostam de história, ele se refere a todo o conjunto vermelho, que aqui dentro vai ter que ter 15 pessoas, porque aqui é o campo, é o conjunto de quem gosta de história. Já tem 9 ali, para fechar 15, faltam 6, e aí tem 15 pessoas que gostam de história. 6 só de história, mas eles gostam de história, né? E 9 de história e geografia, mas eles também gostam de história. O mesmo acontece com os 12 que gostam de geografia. Se ele fala que 12 gostam de geografia, já tem 9. Para fechar 12 aqui tem que ter outros 3. Somando isso aqui, vai dar 18 pessoas, de um total de 20. Onde estão os outros 2 para fechar 20? Aqui fora. Então, 2 deles não gostam de nenhuma das duas matérias. Tudo bem? Esse é o cenário mais tranquilo que a gente possa ter, que é o que dá a intersecção. Mas a questão pode vir, como essa de 2023, prova do IBGE para agente de pesquisa e mapeamento, que era um pouquinho mais complexa, porque ele falava ali, numa turma de 30 alunos, 18 preferem matemática, 12 preferem português e 6 não gostam de nenhuma das duas disciplinas. Agora ele não me deu a intersecção, ele me deu a parte de fora. Então eu tenho aqui o pessoal que gosta de matemática no vermelho, o pessoal que gosta de português no azul. Eu tenho que entender que aqui é quem gosta só de matemática, aqui só português, aqui ambas disciplinas e aqui nenhuma das duas, como de praxe. E ele já me deu que 6 pessoas não gostam de nenhuma das duas. E que o total de pessoas é 30. Se já tem 6 aqui fora, lá dentro tem que ter 24. Então lá dentro a soma tem que dar 24. Porque 24 mais 6, 24 mais 6 dá 30. 12 preferem português. Bota o 12 aqui? Não. O 12 prefere português, esta somatória aqui tem que dar 12. E o mesmo ocorre com os 18 que preferem matemática. Essa somatória aqui tem que dar 18.
Só que observa uma coisa, isso está na teoria dos conjuntos, tá? Quando eu somar todo o conjunto matemática, 18, com todo o conjunto português, que tem 12, vai dar 30. Isso já deu mais do que os 24 que eu sei que tem que estar lá dentro. Tá, Duda, mas como é que eu sei que tem que ter 24 lá dentro? Porque são 30 no total, tá no enunciado, e 6 estão aqui fora. Então os outros 24 estão lá dentro. Como ali deu 30, a chamada soma integral, a diferença entre a soma integral, que é utópica, que é teórica, e o que de fato tem lá dentro é de 6 pessoas. E isso é a intersecção. É ajustada a intersecção, sempre. Se você quer achar a intersecção, você soma os dois conjuntos integrais, 18 mais 12 que dá 30, e compara com o que deveria ter lá dentro de verdade, que são 24, que é a chamada união. O que o 30 tem a mais que 24 são 6, e isso é a intersecção. Tudo bem? Então aqui teria um 12 para fechar 18, e aqui teria um 6 para fechar 12 que gostam de português. Se você somar 12 mais 6 mais 6 mais 6, dá 30, que são as 30 pessoas, das quais 18 gostam de matemática, 12 gostam de português e 6 de nenhuma das matérias. Ele quer saber quantos gostam tanto de matemática como de português? Está aqui, ó, 6 alunos na nossa alternativa B de bons estudos. E eu vou colocar no material de vocês 2 slidezinhos a mais, explicando um pouco mais com 3 conjuntos, tá? Porque pode ser importante isso, apesar de não ter nenhum histórico de questão da banca envolvendo 3 conjuntos. Mas quem sabe, né? E a gente não pode ser surpreendido na hora da prova. Beleza? Lembrando que esse assunto não está de forma clara no edital, mas normalmente a banca cobra. Então pode ser uma grande surpresa para muito candidato. E é isso. Fechando então o nosso bloco 3 da revisão para os Correios, parte 3, né? Quem não segue no Insta, só seguir a gente lá no @matemática sem trauma, @profdudan. E quem já está no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha as nossas postagens com seus coleguinhas para que a gente possa alcançar cada vez mais gente e ajudar todo mundo aí a chegar muito bem preparado para a prova dos Correios. Bons estudos e até a próxima.